Em Isaías 50, o profeta é usado pelo Senhor Deus para nos dizer: eu sou o Deus que lhes defende. O nosso Deus é o Deus que nos defende, meus irmãos. Muitas vezes nos sentimos abandonados, muitas vezes nos sentimos sozinhos, muitas vezes, a depender da situação, inclusive aqui o povo, por causa do cativeiro, eles se sentiam abandonados pelo Senhor Deus. E muitas vezes a situação que estamos vivendo é uma colheita dos nossos erros, e isso faz com que nos sintamos ainda mais indignos do amor do Senhor. Mas servimos a um Deus gracioso e bom que tem prazer em ajudar seu povo. Eu convido você a ficar comigo aqui até o final, porque eu tenho certeza que o Senhor vai falar ao seu coração, edificar a sua vida e mostrar a você que é o Deus que lhe defende. Mas antes de continuar, eu gostaria de saber se você já se inscreveu no canal. Ainda não? Então clique no botão vermelho aqui embaixo e não esqueça de ativar o sininho para que você receba nossas atualizações de conteúdo. Você também pode se tornar membro clicando no botão aqui embaixo, seja membro, para ter acesso a conteúdo e gravação exclusiva. E não esqueça de deixar o like. Se você puder, deixe o like agora. Quanto mais likes, mais o YouTube vai divulgar essa mensagem. É uma forma de você me ajudar a pregar o Evangelho. Se você quiser ficar mais conectado, me siga no Instagram, @DiegoNascimento316. Amém? Vamos lá? Isaías capítulo 50, a partir do versículo 1, está escrito assim: assim diz o Senhor: onde está a certidão de divórcio de sua mãe, com a qual eu a mandei embora? A qual de meus credores eu vendi vocês? Por causa dos seus pecados vocês foram vendidos. Por causa das transgressões de vocês, sua mãe foi mandada embora. O que o Senhor Deus está falando aqui? Deus está usando uma figura de linguagem para dizer que se divorciou de Judá. É isso mesmo, meus irmãos. Veja só aqui no versículo 1, onde está a certidão de divórcio de sua mãe, com a qual eu mandei embora. E por que ele está dizendo isso? Ele está dizendo isso por causa do cativeiro. Quando o Senhor Deus manda Israel, na verdade Judá, né? Pelo hábito nós sempre vamos chamar de Israel, mas na verdade quando o Senhor Deus manda o remanescente de Judá para o cativeiro é uma forma de divórcio, porque o povo está distante de sua terra. Então aqui em Isaías ele usa exatamente essa linguagem. E por que o Senhor Deus está aqui se divorciando do seu povo? Se você ler em Deuteronômio capítulo 24, no versículo 1, você vai ver que existem algumas possibilidades para o divórcio a partir da lei, e uma delas era a infidelidade. É exatamente por causa da infidelidade do povo que o Senhor Deus diz que está se divorciando dele. Entenda, o cativeiro nesse contexto servil funciona como uma espécie de separação entre o Senhor Deus e o seu povo, que agora vai viver como escravo de outros. Nesse contexto, por que Deus faz isso? Porque Deus está se divorciando do seu povo. Mais uma vez eu repito, conforme está escrito em Deuteronômio 24:1, por causa da infidelidade deles. Então veja que a infidelidade do povo distanciou o povo de Deus, apartou o povo, mandou o povo para longe do Senhor Deus. Versículo 4: o soberano, o Senhor, deu-me uma língua instruída para conhecer a palavra que sustém o exausto. Ele me acorda manhã após manhã, desperta o meu ouvido para escutar, como alguém que está sendo ensinado. Veja a diferença agora, o profeta relatando alguém que tem intimidade e relacionamento com Deus. Na parte inicial do capítulo ele fala sobre um povo que está sendo levado para longe, que está sendo distanciado por causa de sua infidelidade. Em contrapartida a ele, ao servo do Senhor, a quem o Senhor deu uma língua instruída para conhecer a palavra que sustém o exausto. Meus irmãos, sempre vai haver esse paralelo na Bíblia Sagrada. À medida que nós desenvolvemos relacionamento com o Senhor, mais de Deus é derramado sobre a nossa vida, mais revelação do Espírito Santo. Lembra que o Senhor Jesus prometeu isso aos apóstolos: olha, não se preocupem com o que vocês vão dizer, porque o mesmo Espírito vos ensinará todas as coisas.
É o que nós vemos nesse texto. A palavra que sustém o exausto, o servo do Senhor, a serva do Senhor, recebe de Deus palavra diferenciada. Eu e você devemos ser canal de bênção, voz profética de restauração, de exortação e de edificação pela palavra do Senhor Deus. Que a sua boca e a minha boca sejam um manancial da palavra do Senhor Deus. Veja, Ele me acorda manhã após manhã. Eu acho essa parte aqui muito linda. Ele me acorda manhã após manhã, desperta meu ouvido para escutar, como alguém que está sendo ensinado. Meus irmãos, o Senhor Deus, Ele quer ter acesso ao nosso coração. O Senhor Deus quer que tenhamos um coração sensível à sua voz, à sua palavra. Manhã após manhã, o servo do Senhor é acordado, a serva do Senhor é acordada e chamada a aprender dele. Você é chamado, você é chamada manhã após manhã a aprender do Senhor. Muitos de nós começamos o dia sem ouvir Deus, sem ouvir a instrução, sem ouvir uma porção da palavra. Por isso cometemos tantos erros. É muito importante que você comece o seu dia ouvindo a instrução da parte do Senhor Deus. No meu Instagram, eu tenho compartilhado todos os dias um pequeno devocional, um versículo e uma pequena reflexão. É uma forma de lhe ajudar com o seu devocional. É uma forma de lhe ajudar a começar o dia sendo edificado pela palavra do Senhor Deus. O texto continua aqui no versículo 5 e ele diz o seguinte: o soberano, o Senhor, abriu os meus ouvidos e eu não tenho sido rebelde. Eu não me afastei. Olha isso, irmãos. O soberano, o Senhor, abriu os ouvidos do seu servo. E qual foi a atitude dele? Eu não tenho sido rebelde. Eu não me afastei. Porque existe a possibilidade de, embora o Senhor Deus falando ao nosso coração, nos apontando o caminho, nos mostrando qual é a direção que devemos seguir, existe a possibilidade de nós nos afastarmos, de não querer dar ouvidos. Quantas vezes isso aconteceu no ministério de Jesus? Em João capítulo 6, uma multidão deixa de seguir Jesus porque considerou seu discurso duro demais. Quantas vezes eu e você não queremos nos distanciar de Deus ou dos servos de Deus quando a palavra é um pouco mais ríspida, mais dura? Nós só queremos ouvir palavras que nos agradem. Esse tipo de escolha muitas vezes nos impede de crescer em Jesus. Mas o profeta não, ele diz: o soberano abriu os meus ouvidos, eu não tenho sido rebelde, eu não me afastei. Veja o que ele diz. E aqui é também uma atitude, uma profecia com relação ao Messias. Versículo 6. Ofereci as minhas costas àqueles que me batiam, o meu rosto àqueles que arrancavam a minha barba. O Senhor Jesus voluntariamente se entregou por nós, irmãos. Voluntariamente o Senhor Jesus se doou por nós. Quando Pedro ele corta a orelha de Malco, o Senhor Jesus diz: Pedro, não faça isso, quem vive pela espada morrerá. Se eu quisesse, eu pediria ao meu Pai, ele enviaria legiões de anjos aqui para me defender. Mas o meu reino não é dessa terra. Isso nos mostra como Jesus era submisso à vontade de Deus e ao seu propósito. Ele oferece as suas costas àqueles que lhe batiam, o rosto àqueles que arrancavam sua barba. Não escondia a face da zombaria e dos cuspes. O Senhor Jesus, ele é o servo do Senhor, o perfeito servo do Senhor, e nos dá o exemplo de como viver toda a vontade de Deus, quer ela seja agradável a nós ou não. Mas algo que nós vemos na vida do Senhor Jesus é que, por mais difícil ou desagradável que seja o caminho que nos conduz à vontade de Deus, mas ele é recompensador. No final, o Senhor Jesus recebe todo o poder no céu e na terra. E por meio dele, isto é, de Jesus, é que nós temos acesso à presença de Deus. Ele recebeu o nome que está acima de todo nome. Da mesma forma, eu e você seremos honrados pelo Senhor, guardando sua palavra e sendo obedientes ao mandamento. Nós seremos coroados com coroas de justiça, com salvação e vida eterna. Versículo 7. Porque o Senhor, o soberano, me ajuda, não serei constrangido. Olha que lindo, meus irmãos. Porque é que o servo do Senhor confia que não será constrangido?
porque o Senhor, o soberano, o ajuda. Eu lhe pergunto, quem é a sua ajuda? Eu lhe pergunto, em que está a sua confiança ou em quem? Eu lhe pergunto, o que Deus representa para você? Para você, Deus é mais alguém que está ao seu lado ou Deus é a sua fortaleza? Existe uma grande diferença, tá? Deus pode ser para você mais um dos que lhe ajuda. Deus é um complemento dos que lhe ajudam. Mas para muitos cristãos, Deus é a sua fortaleza. Isso é, Deus é tudo o que eles têm. Eu aprendo isso com Davi. No Salmo 27 ele diz, ainda que o exército me cerque, eu não temerei. Ainda que a guerra contra mim estourasse, o meu coração não temeria, porque o Senhor é a minha luz, é a minha salvação. Ele não confiava nos seus guerreiros ou naquilo que estava lhe cercando. A confiança dele estava totalmente no Senhor. Aqui o Messias sente dessa forma, porque o Senhor soberano me ajuda, não serei constrangido. A confiança de Jesus em suportar toda a humilhação, toda a dor, toda a condenação injusta, a cruz, a vergonha, a zombaria e também a morte, só foi possível por causa da sua confiança no Pai. Ele diz, o Pai, o soberano, me ajuda. Por isso eu me opus firme como uma dura rocha e sei que não ficarei decepcionado. É interessante porque diante de Pilatos, o Senhor Jesus ele permanece em silêncio e Pilatos ele fica incomodado com a atitude de Jesus e diz, você não reconhece que eu tenho poder para lhe libertar e para lhe condenar? E o Senhor Jesus responde a Pilatos, você não teria autoridade nenhuma sobre mim se do céu não lhe fosse dada. O que é isso? Exatamente confiança como uma dura rocha. O Senhor Jesus estava firme no propósito. O Senhor Jesus estava disposto a ir até o fim e sabia, não ficarei decepcionado. Ele ressuscita ao terceiro dia, sabendo que aquilo aconteceria. Versículo 8, aquele que defende o meu nome está perto. Quem poderá trazer acusações contra mim? É o soberano que me ajuda. Quem irá me condenar? Foi com base nesse texto que o apóstolo Paulo escreveu Romanos 8. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus quem os justifica? Quem os condenará? Foi com base nesse texto aqui que o apóstolo Paulo escreveu Romanos 8. E a confiança dele é, quem irá me condenar? Se o soberano é quem me ajuda. O Deus que nos defende, o Deus que me defende, está disposto a nos defender, meus irmãos, em todo momento da vergonha, da acusação. Muitas vezes da acusação quando nós estamos errados. Sim, o Senhor não nos defende da acusação somente quando somos inocentes, quando somos errados mesmo. Por isso Paulo escreve em Romanos 8, quem é que vai nos acusar? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Toda a nossa condenação, os erros que cometemos e os que vamos cometer foram pagos em Jesus. Por isso eu e você podemos ter confiança, podemos viver com confiança na presença do Senhor Deus. Amém?